Então, a gente já tem a tela ali, né, a princípio, em breve aparição da tela, né. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar, não, espero que vocês já tenham assistido a videoaula e começado a fazer, né. Então, a gente tem o plano operacional, né, para desenvolver agora. E o que é o plano operacional? Basicamente, é você pensar em todas as operações que a gente vai ter que desenvolver dentro dessa empresa. Então, que operações que ela precisa desenvolver e quem, né, quem que vai participar dessas atividades e o que eu preciso para fazer essas atividades. Então, pensar como se fosse esse desenho das caixinhas e das bolinhas, enfim, né? Traçar mais ou menos, pensar nessa proposição, né, em como que vai desenvolver, pensar nesse fluxograma aí, como que vai ser desenvolvidas as atividades. Aí, para cada uma das atividades, você consegue identificar que pessoas, né, que especialidades eu preciso de cada pessoa, se for o caso, eu preciso de uma máquina, o que eu preciso para desenvolver cada um desses elementos para conseguir chegar no meu resultado final e entregar para o cliente. Então, eu preciso saber tudo dessas caixinhas, né? Então, a gente tem que verificar diversos elementos que contemplam cada um desses processos. Então, primeiro eu tenho que entender todos os processos. Então, eu tenho que mapear, como se eu fosse fazer um mapa, né? Então, pensem no fluxograma. Eu não estou pedindo para vocês desenharem o fluxograma, né? Mas se vocês desenharem, possivelmente vocês conseguem ter uma linha de raciocínio, né? Então, vocês têm que criar essa linha de raciocínio. Se vocês quiserem desenhar um fluxograma, ok. Aí vocês conseguem indo em cada caixinha. Mas eu não tem uma necessidade de desenhar. Talvez é um auxílio para vocês verificarem o que contempla cada um dos elementos, cada um dos processos que vocês precisam dentro da organização. Que vocês podem usar é o que eu citei na videoaula, né? Uma ferramenta aí que a gente utiliza para chegar a um objetivo, né? Então, aqui a gente está utilizando a ferramenta 5W2H, que pode ajudar você a pensar no plano operacional. E o 5W2H, ele é desenvolvido, né, no intuito de fazer com que você tenha um objetivo, primeiramente, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Claro que aí você vai ter que usar o 5W2H dentro de cada uma das caixinhas, né? Pensando nas caixinhas. Ou a gente estou falando de caixinhas, mas as caixinhas são os processos, né? Então, para cada uma dessas caixinhas, você vai poder usar o 5W2H. Então, você pode usar, é um elemento para te ajudar a pensar, tá? Não que você precise escrever por cada elemento. Você vai tentar usar a ferramenta para te ajudar a responder e a pensar no que precisa operacionalmente dentro dessa empresa. Então, o que eu preciso fazer dentro dessa caixinha, né? Então, por que é importante realizar determinada atividade dentro daquele processo, né? Esse processo tem que desenvolver aonde? Tem que ter uma sala específica? O que tem que ter, né? Então, aí você consegue pensar nisso. Também pensar nessa questão em relação a quando que eu tenho que fazer isso, né? Pensar mais ou menos num cronograma aí, né? Então, está muito realizado, vinculado, né? Com um cronograma, né? Então, pensar, então, eu tenho que relacionar ali quais atividades eu tenho que fazer, né? E pensar qual é o cronograma, qual a ordem disso, né? Quando que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito primeiro. Então, por isso que talvez o fluxograma ajude, né? Que ele vai determinar e vai fazer a orientação dessa linha lógica, de quando tem que ser feitas as coisas, né? Então, vocês podem utilizar o fluxograma também para entender quando, né? Então, para entender que processo que vem primeiro, o que vem depois, enfim, né? O que eu tenho que ir fazendo quais são as partes para chegar no produto final, ou serviço, enfim, né? Também pensar em quem, né? Eu preciso de alguém especialista para fazer determinada tarefa, né? Quem que tem que fazer essa tarefa? E aí pensar, né? Pode ser pensado, né? Como que essa atividade vai ser desenvolvida. Então,
que a gente vai estar realizando essas atividades, né? Então, eu posso ter um local físico, né? Tipo, que maneira que eu vou estar realizando em conjunto, enfim, né? Como que eu vou estar fazendo isso? Então, se perguntar algumas coisas a respeito dessa atividade, eu vou terceirizar essa atividade e a pessoa vai desenvolver, sei lá, é uma empresa, ou a pessoa faz home office, enfim, né? Tem várias formas de se pensar a respeito, né? Em respeito em relação a isso. E aí, o segundo H, ele vai ajudar vocês lá no plano financeiro, mas se vocês quiserem fazer, né? Então, assim, você vai estar relacionando aqui o que eu preciso para cada atividade. Então, materiais, equipamentos, enfim, tudo que eu preciso para cada atividade. Se vocês quiserem levantar quanto isso vai custar, quanto essa máquina que vocês precisam vai custar, quantos computadores que eu preciso ter, e quanto cada computador custa, de que marca, enfim, né, fazer esse levantamento desse processo. Se vocês fizerem esse levantamento, vocês já vão ter uma parte do financeiro, né, mas vocês precisam aqui relacionar, né, essa parte de custo você vai precisar lá no financeiro. Se você fizer agora, você vai adiantar um processo, tá? E não é ruim, é bom, né? Se você quiser fazer as duas coisas junto, já que você vai ter que pesquisar, sei lá, vou comprar um notebook da Dell, vou comprar da Apple, vou comprar um Mac, o que eu vou comprar? E aí eu vou especificando, obviamente, que aí talvez em relação ao custo-benefício, eu vou estar vendo qual que vai ser mais interessante nesse momento. Então, se você já vai pesquisar, se você quiser relacionar da onde que você vai comprar e qual vai ser o valor, né? Show de bola. Então, assim, você vai estar se ajudando. Mas, se não, relaciona quanto e qual que você vai comprar. Então, eu preciso saber operacionalmente tudo que eu preciso para desenvolver as atividades. Tudo de equipamentos, tudo de pessoas, né? Então, a gente pensa aqui, né, em relação a processos operacionais, então tem que pensar, igual eu falei, a gente pode fazer um fluxograma, ou pensar nessa representatividade aqui, né? Então, eu tenho molde, eu tenho uma mesa de corte, eu tenho cortadeira elétrica, eu tenho acabamento, é esse processo, né? Qual é o processo? Então, qual é a linha lógica para mim chegar no produto final? Então, aqui está representada assim. Se vocês quiserem representar assim, é uma linha lógica. E aí, para cada um desses elementos, você vai verificar quem são os responsáveis, todos os materiais e equipamentos, né? E aí, você tem que pensar que todos esses materiais e equipamentos vão estar fazendo com que você tenha uma produção, uma comercialização. Quanto que, por exemplo, um equipamento, quem vai fazer alguma coisa relacionada a produto, por exemplo, quantos produtos essa máquina consegue fazer, ou quantos moldes eu consigo fazer por minuto, por exemplo, né? Então, já pensar mais ou menos quanto é que isso vai conseguir ajudar no processo produtivo, né? Quanto que eu consigo produzir, né? Pensar numa produção mais ou menos que vocês estão desejando, mas é só pensar mais ou menos, né? Porque aí, com a quantidade de equipamentos, vocês têm noção um pouco de quanto que você vai conseguir produzir. Claro que aí tem uma galera que está fazendo o aplicativo, né? Então, quantos produtos eu vou conseguir né, produzir? É um pouco diferente, né? Então, tem que pensar num processo específico para cada uma das atividades ou para cada uma das oportunidades que vocês identificaram. Então, né, então, tem elementos diferenciados. Então, tem que verificar esses processos e como que vai funcionar os processos para específico para cada uma das empresas de vocês. Então, a gente precisa, né, relacionar isso. E, obviamente, a gente continua fazendo o quê? Descrevendo, né? Não faz cálculo nenhum ainda, né? Então, inclusive, eu estava gravando vídeo aula até agora, né, do financeiro. Aí, eu até já postei 4 vídeos do financeiro. Então, 4 não, é 3, né? Acho que eu tenho que gravar mais 2 ainda, tá? Então, a gente vai ter bastante coisa, né, ainda do financeiro.
Então, estou tentando separar por partes para ser mais fácil. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho especificações em relação ao aplicativo. Já pensando, né, futuramente, como é que vocês podem fazer isso? Né? Lá nos processos operacionais, você já pode pensar um pouco como é que vai funcionar esse financeiro, já vai visualizando isso, como é que vai ser produzido no mês, por exemplo. Basicamente, é como se fosse um projeto, né? Um projeto de um aplicativo. Pode ser que vocês encontrem essa porcentagem, né? Vocês fizeram a pesquisa de mercado, de marketing, como é que seus concorrentes cobram, né? Eu não li ainda, mas pode ser que seus concorrentes cobram como se fosse um projeto. Então, para cada projeto, por exemplo, projeto de um aplicativo, né? Então, tem um projeto, eu vou ter que pensar em quanto isso vai demorar para ser produzido. E quanto é que vai ser isso? Vou ter que especificar em horas, né? E essas horas eu vou ter que transformar em qual vai ser o custo dessas horas trabalhadas, porque normalmente vai ser mais serviço, né? Então, pensem vocês como engenheiros, né? Como é que vocês vão cobrar um produto não, né? O seu serviço quando você se formar, né? Você vai fazer um projeto. Como é que você vai cobrar isso, né? Então, você vai ter que cobrar por hora que você trabalhou, mais especificamente, né? Então, quantas horas e quanto que vale a sua hora né? Qual que vai ser o valor da sua hora? E aí, quantas horas você trabalhou para terminar esse projeto? Então, você consegue ter uma construção desse processo de comercialização desejado, enfim, aí você consegue identificar, pode ser, por exemplo, dependendo do projeto que você vai pegar, né? Quantas horas eu demoro para fazer isso aqui? Então, eu penso, quantas horas eu demoro para fazer, ou seja, eu consigo fazer isso quantas vezes no mês, né? Posso fazer quantos projetos desse no mês? Então, eu consigo especificar em relação a horas mês, horas dia, quanto que demora para fazer. Então, talvez isso ajude vocês em alguma forma de pensar também em relação à atividade que vocês vão desenvolver. No plano de negócios, né? Mas futuramente também em relação a pensar como é que vocês vão cobrar por um projeto que vocês vão fazer, também pode ser uma das fontes de solução aí dessa atividade, né? Então, aí a gente viu aqui o que eu, né, um esboço, né, pensando nos processos. E aí eu preciso saber em relação à quantidade de pessoas, né? Quantas pessoas eu preciso e que qualificações elas precisam e que cargo e funções elas vão ter. Então, se eu pensar naquele fluxograma, em cada caixinha, eu vou conseguir pensar em cada função que vai ter, né? Essa necessidade, que função que eu preciso dentro, né, do elemento para fazer as atividades. Então, vocês podem até separar, né, se vocês fizerem o fluxograma, então, por cada atividade, né, por cada processo. Então, nesse processo eu preciso de 3 pessoas, nesse processo mais de 2, e que função que elas fazem, que qualificação que elas precisam. Então, precisa descrever, faz um quadrinho assim, né, em relação a essa necessidade, essas funções que vocês precisam, né, então, aí a gente consegue relacionar como um todo, quantas pessoas vocês vão ter que usar para conseguir, né, obter esse produto ou serviço que vocês vão ofertar, quantas pessoas vão precisar, que qualificações, aí a partir das qualificações, depois, né, a gente vai ter que ver qual que é o salário que essas pessoas vão receber, e aí tem alguns, por exemplo, vocês têm um registro de classe, né, e um CREA bem forte, né, para dizer ali, engenheiro tem uma base salarial, então, pode ser que você precise do engenheiro, você vai estar usando a base salarial do engenheiro, né? Então, ali vai estar determinado o valor do salário já. Eu não estou dizendo para você colocar o salário aqui já, né? Depois a gente vai fazer lá no financeiro. Se você encontrar e já colocar, já adiantou o processo também, tá? Então, é uma tabelinha que a gente já vai usar lá para o financeiro, né? Primeiro eu preciso saber que especificações e que cargos eu preciso, né?
E aí eu, através disso, consigo determinar qual vai ser o salário das pessoas. Então, uma coisa vai estar ligada à outra, né? Então, se eu consigo aqui, já estou tentando adiantar e vislumbrando uma coisa que vocês podem pensar e já ir fazendo, mas porque o plano operacional é mais enxuto, né? Mas eu acho mais tranquilo de fazer, né? São basicamente 3 slides que eu estou passando aqui, né? Então, outra questão é pensar no layout, né? E como é que é esse layout? Como é que é o desenho dentro dessa organização? Se você vai ter, acho que vai ter, né? Por mais que você tenha um aplicativo, vai ter um local lá que as pessoas vão desenvolver as atividades. Então, o que vai ter uma central, né? Para manter essa plataforma, pelo menos. Então, como é que é o desenho disso, né? Tem 2 mesas e 2 computadores, uma salinha, né? Você desenha, faz um desenho aí. Pensem que vocês estão fazendo engenharia civil, né? Mas aí quem faz elétrica acho que está mais acostumado com isso aqui, né? Quem faz computação, no caso, né? Já tem que desenhar como é que vai funcionar né, esse projeto elétrico dentro de cada uma das salas, por exemplo, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas a princípio eu acho que vocês devem aprender a fazer isso, né? Eu acho. Então, é a mesma coisa, só que vocês vão desenhar como que vai ser as salas, como é que vai ser a estrutura, onde é que vocês vão colocar cada equipamento. Depois, se vocês quiserem usar e pensar no projeto elétrico, podem brincar também, né? Não é para atividade aqui, vai que vocês usam para outra coisa, né? Tem que fazer o projeto elétrico para outra disciplina. Já tem um layout para pensar em como fazer. Então, aqui, em relação ao layout, é só fazer um desenho, né? Faz o desenho de como que vai ser essa sala. Tem uma janela, né, que é a porta, né? Tem que cuidar algumas coisas em relação aí. Eu vou ter uma forma de trabalhar, né? Então, aqui a gente já determinou lá que eu tenho que relacionar o que eu preciso em cada um dos departamentos para cada um dos processos. Só que aí, como é que você, dentro de cada um desses departamentos e processos, normalmente a gente tem que cuidar da saúde dos trabalhadores, né? A saúde do trabalhador. Então, eu preciso ter algum equipamento de proteção individual para desenvolver essa atividade. Eu sei que a maioria aí é mais, né, mais relacionada a desenvolvimento de questões relacionadas a ficar na frente do computador, a maioria, eu acredito, das empresas aqui que estão fazendo plano de negócios. Então, o que precisa? Mousepad, né? Precisa de descanso de mão, descanso de pés. Então, aqui vocês já vão pensar também que você precisa, né, desses equipamentos de proteção individual, né? Então, vocês também podem relacionar esses equipamentos lá como algo operacional que vocês precisam comprar também, tá? Em relação a algumas questões aqui, é só porque eu citei, né? Então, está escrito bombeiro e está escrito em relação às necessidades especiais. Então, em relação às necessidades especiais, normalmente, quando você tem uma loja física, você vai precisar com que a sua empresa física tenha acessibilidade. Então, se vocês um dia forem abrir, né, uma empresa e ela fisicamente, e aí vocês também têm que pensar nessas especificações, né, o banheiro tem aqueles puxadores, sei lá, aqueles negócios de se agarrar, né, tá no tamanho adequado, porque, assim, o que eu digo, essas observações são só se vocês forem realmente abrir um negócio, porque aí a vigilância, os bombeiros, antes de você abrir uma empresa, você vai lá na prefeitura, faz os registros e tudo, nos órgãos, né, e os órgãos, eles vêm fazer uma vistoria no local que você vai se instalar. Por mais que seja, por exemplo, num quarto, você vai ser autônomo e você só vai trabalhar no cômodo da sua casa. O bombeiro vai vir igual, e a vigilância vai vir igual, tá?
eles querem ver se tem o que tem nessa localidade. E aí, muitas vezes, se você, claro, tem a questão de você receber pessoas, você tem que garantir a acessibilidade delas. Então, aí eles vão olhar se tudo está de acordo com as especificações, senão eles vão pedir para você alterar e comprar, né, e colocar. Depois eles voltam a olhar de novo. Assim também acontece com o bombeiro, né? Ele vem olhar, ver se você tem extintor, se você tem as coisas, né, estão dentro da validade, enfim, né? Se a sua atividade precisa, então, bombeiro é um negócio, ó, show de bola, que eu disse até no vídeo que é o calcanhar de Aquiles atualmente. E para abrir uma empresa. Eles estão, depois lá da Boate Kiss, os caras ficaram alterando a legislação, e aí está dificultando bastante a abertura das empresas. Até o sindicato dos contadores, enfim, um monte de sindicato, e quem, né, trabalha realmente para legalizar as empresas e abertura, até entraram em contato e estão tentando fazer o CRC, enfim, né, esses órgãos, para que eles fossem mais maleáveis, porque tá difícil de abrir uma empresa por causa dos bombeiros. Eles ficam encrencando com um piscar de olhos, por exemplo. Então, o extintor está do lado direito, eles querem do lado esquerdo. Aí tem que mudar, tipo, aí eles travam muito processos, aí demora mais para abrir empresa, precisa da liberação deles. Então, e cada atividade exercida, eles fizeram uma listagem lá de classificações, se precisa de hidrante, se precisa de, o que precisa, sabe? Tipo, tem uma listagem, umas classificações que eles fizeram. Então, muitas vezes a empresa nem sabe que ela precisa de uma né, por exemplo, se instalar, por exemplo, vocês vão fazer uma loja física, vocês vão precisar se instalar num local, a sua atividade determina que especificamente você tenha que estar num local que tenha hidrante, por mínimo que seja uma sala, tem que ter hidrante porque a sua atividade exige. E aí o bombeiro chega lá e fala assim, não, aqui você não pode se instalar. Então, é interessante, quando abrir uma loja física, tem que pensar e olhar tudo isso, sabe? Tipo, porque eles estão bem chatos em relação a isso. Mas isso é curiosidade, né? Aqui, se a gente for ficar, tem muitos detalhes, né, em relação ao plano de negócios em si. E, então, tem muitas coisas até que eu estou tentando simplificar. Por exemplo, isso dos bombeiros. Podia pedir lá para vocês olharem a listagem e o que vocês precisam ter. Só que aí fica complexo demais. E assim também como as questões financeiras. Muitas coisas eu vou tentar simplificar, porque muitas questões são muito específicas para quem está trabalhando, tipo, o tempo inteiro com isso, tá? Então, por exemplo, algumas alíquotas que elas variam muito, né, como os dos impostos ali a gente tentou simplificar, então, para que não seja tão pesado assim, né, então, assim, vocês precisam entender do processo. Claro que se vocês efetivamente forem colocar em prática isso, né, aí tem muitos detalhezinhos que a gente tem que ainda, né, pontuar em relação a um plano de negócios, mas dá para ter uma noção bem específica em relação à atividade que vocês vão desenvolver, assim, né? Só, por exemplo, as questões do bombeiro, né? Tipo, isso aí tem que ver uma localidade certa, se vocês fossem se instalar. Então, a gente não tem. Então, tem algumas questões, assim, também, que também ficam meio à margem do que seria real, né? A gente entende que tem um processo, e é importante que a gente entenda, mas se efetivamente, fisicamente, né, tivesse que se instalar, aí tem que verificar essas questões também. Então, a princípio, o operacional seria mais relacionado a esses pontos, né? E eu acho que é bem tranquilo de fazer o operacional. Então, à medida que vocês conseguem fazer o operacional, vocês já podem evoluir para o financeiro, que aí o financeiro já vai apertar um pouquinho mais o sapato, né? Então,
Aí eu fiz alguns ajustes no financeiro, mas eu gostaria que, então, vocês devem ter visto já, né, alguns materiais complementares que estão dentro do Moodle. E o material que vocês mais vão usar a partir de agora é aquele modelo de plano de negócios que o Sebrae tem. Então, está nos materiais complementares, e vai ser como se fosse, coloca aqui, ó, embaixo, né, do braço, e fica com ele o tempo inteiro, a partir de agora, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Eu tentei clarear os passos dos mesmos itens que estão apresentando no sumário, para que fique fácil a apresentação dos elementos, e que vocês consigam ter também como material de base, assim como os slides. Então, são dois materiais que tendem a se ajudar, né? Algumas informações que estão lá, eu aprimoro um pouco nas videoaulas, né? E também tem os slides. Inclusive, né, se vocês baixarem os slides do financeiro, que estava ali dentro, dos materiais ali, dos slides, do plano de negócios, eu atualizei eles, tá? Porque muitas tabelas, elas foram atualizadas. E aí, eu atualizei as tabelas, né? Não tinha dado tempo ainda, então eu atualizei as tabelas agora, e aí tá com as tabelas redondas, né? É que se fosse lá no começo do ano, as tabelas ainda não tinham sido atualizadas. Então, estava usando os mesmos slides. E aí, agora saiu todas as atualizações, então a gente tem que mexer. Então, se vocês quiserem visualizar lá, tem slides novos a respeito do financeiro, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, se está tudo certo. A respeito de correções, se acalmem, né? Porque vocês entregaram sexta e, eu tenho que ter um tempinho, né? De correção aí, à medida que eu vou conseguindo, eu devolvo, tá? Ali nas orientações ali. Mas, né, como eu digo, e já até escrevi lá no sumário, quando a gente fez a correção, a intenção dessas primeiras versões não é que eu vou dar nota nessa primeira versão, é para verificar se vocês estão conseguindo fazer e eu dar um feedback. Então, eu não vou relacionar nota lá, tá? Eu vou tentar relacionar e fazer comentários para ajudar vocês. Quando eu vou corrigir de verdade, vai ser no plano completo, que aí vocês tiveram o tempo de voltar lá e corrigir algumas coisas, e voltar no sumário e inserir todas as observações e os resumos de cada um dos pontos, né, enriquecer mais cada um dos pontos. Então, a intenção de revisão de cada uma dessas primeiras versões é ajudar vocês, tá? E aí, a versão completa, que daí a gente vai fazer avaliação. E aí, o operacional, a gente tem para entregar para sexta, né? Sexta-feira, tá? Então, a primeira versão, tá? Então, vão fazendo o que vocês conseguirem. Se vocês conseguem bastante coisa, e operacional, se vocês conseguirem, vocês precisam muito do operacional para fazer o financeiro, que é o próximo, né? Que aí é a primeira versão até 9/10. Então, já vão dando uma olhada aí, se ajudando no financeiro e no operacional junto, que os dois já são, né, bem vinculados, porque eu preciso saber o valor dos equipamentos, o valor das pessoas, enfim, né, quanto que eu tenho que pagar e tal. Então, a gente já vai começar a brincar com os números a partir, né, da próxima semana. E eu acho que vocês gostam mais aí, né, do que ficar descrevendo. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode solicitar, então, pode falar, ou se quiser, né, a gente sempre tem disponibilidade de ficar depois da aula aqui, se alguém quiser ficar, né, senão eu até vou parar a gravação, porque
seria isso hoje, né?